Eu vou deixar uma reflexão aí para todos os irmãos. Ô, meus irmãos, você está sabendo, você sabe, você pensa, tem gente que pensa que Deus está procurando placa de igreja. Deus não procura placa de igreja, não. Deus está procurando aquele adorador que adora a Ele, é espírito em verdade. O verdadeiro adorador, que tem pouco. Mas Deus está procurando placa de igreja, não. Você que procura placa de igreja é o homem, a gente que procura placa de igreja, mas Deus não procura placa de igreja não, meus irmãos. Deus não procura placa de igreja A, B, C, nem nada não. A gente que é humano procura placa de igreja, mas Deus não está procurando placa de igreja não, viu, meus irmãos? Se você está pensando que Deus está procurando a placa da sua igreja, não, ele procura placa de igreja não. Ele está procurando aquele que adora a Ele de verdade. O verdadeiro adorador da terra. Aí sim, mas placa de igreja... Ou tem muita gente que tá pensando, não, porque eu sou dessa igreja, aí só vai ser salvo o povo da minha igreja. Deus está aí, tá nada. Onde tiver um adorador de verdade, né? De todo coração, aí Deus está. Você está pensando que Deus está procurando placa de igreja, meus irmãos? Se você está pensando que Deus está procurando placa de igreja, tire seu cavalinho da chuva. Deus procura placa de igreja, não. A gente mesmo procura, né? Eu vou dizer, eu mesmo procuro, né? Eu não vou dizer eu. Se eu falar para outra pessoa, eu vou dizer, eu também procuro placa de igreja. Mas Deus não procura placa de igreja, não. A gente tem que ter uma igreja para congregar na terra, ter o teu nome. A gente procura qual é a igreja mais séria, aqui se aproxima mais da palavra de Deus, aqui se aproxima mais da Bíblia, né? Porque tem muita aí, né? Mas a gente vai com aquela que se aproxima mais, né? Aí a gente vai, chega mais aquela, né? Mas Deus procura placa de igreja, meus irmãos? Deus não está procurando placa de igreja, não. Deus procura aquele que adora a Ele, e espírito em verdade, o verdadeiro adorador, né? Aí Deus está aí, aí Deus procura, né? E tem pouco, né? Mas placa de igreja não, meus irmãos. Já vi gente dizendo que Deus sai procurando placa de igreja, e Deus procura placa de igreja coisa nenhuma. Deus procura aquele que adora Ele. Aí sim, aí eu sei que Deus está. Mas placa de igreja não. Aquele que tiver uma igreja que adora Ele. Olha, uma igreja pode tiver com 1.000, 2.000. Mas se você tiver um ou dois que adora Ele, e Espírito de verdade, Ele está, né? Ele está com aquela pessoa. Você está pensando que Deus não, Deus só está naquela igreja que a igreja estiver cheia. Aí Deus está, não. Deus está aquela que adora Ele, o Espírito de verdade. E aquele verdadeiro adorador. É isso aí, meus irmãos. O que é que você acha? Deixa um comentário aí, fala aí. Fala aí, porque Deus está procurando placa de igreja. Que procura placa de igreja são a gente. Mas Deus não. É isso aí, meus irmãos. Se inscreva aí.